Shalom, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou esclarecer alguns tópicos da vida messiânica aqui no Brasil. Como vocês sabem, o movimento messiânico é um movimento novo e há pouco tempo, uma questão de 5 anos para cá, ele tomou proporções assim bem interessantes, muito longe da realidade do mundo evangélico, católico, sem sombra de dúvida, mas tem feito bastante barulho. E com o advento das redes sociais, o que acontece? Muitas pessoas começaram a admirar, né, as liturgias messiânicas. Muitos começaram a trazer para suas igrejas a liturgia e de repente viraram a chave e de igrejas transformaram-se em sinagogas. Não há nada de errado nisso, pelo contrário. A sinagoga surgiu antes da igreja. Quando você vai para o livro de Atos, no cabeçalho aparece lá, é a igreja de Corinto. Quando você lê o texto, fala sinagoga, não é igreja, porque a igreja não existia. A igreja, como nós conhecemos nesses padrões, ela vai surgir a partir do século IV. Então, isso aí é uma realidade. E agora parece que está voltando às suas origens. Porém, muitas pessoas têm perguntado, nos questionado com relação a alguns rituais. Nós não estamos aqui para julgar, para dizer que sim ou que não. Nós estamos aqui para esclarecer os fatos históricos. Em primeiro lugar, há uma dúvida e um certo receio por parte de ex-evangélicos com relação ao uso de velas nas sinagogas, nas congregações, por um preconceito que tem com relação à Igreja Católica. É importante salientar que a luz elétrica, ela surgiu no século XX praticamente, né? Então, no passado, as velas eram utilizadas para trazer claridade, iluminar os ambientes. Não havia, até a destruição do templo no ano 70, um sistema de culto nas sinagogas. As sinagogas não eram para isso. As sinagogas eram escolas, né, para se estudar Torá. Os cultos eram feitos nas casas, na entrada de Shabat e na saída de Shabat. No templo era feito os sacrifícios. Então esse sistema ritualístico que nós temos hoje, que é feito nas igrejas, isso não existia. Isso foi uma inovação depois da destruição do templo no ano 70. No ano 70 houve a destruição do templo para que o povo judeu não se espalhasse e não se assimilasse. Então houve uma preocupação pela liderança dos rabinos em criar um sistema religioso centralizado no que eles tinham disponíveis. O escritor Flávio Joséfo, ele escreve nos seus livros, me falha a memória qual agora, que na ocasião da destruição do templo, havia 4.000 sinagogas espalhadas em Israel. Porém, havia cerca de apenas 6.000 fariseus. O que significa isso? Que os outros grupos das outras seitas também se reuniam no Shabat para ali estudar a Torá. Inclusive nós vemos uma citação nos evangelhos que Yeshua foi à sinagoga de Nazaré como era do seu costume, ou seja, ele tinha por hábito aos sábados ir à sinagoga. Lá eles liam a porção da Torá, cantavam alguns hinos, e assim era a vida religiosa do povo judeu.
Muito bem. Esclarecido esses pontos, nós vamos agora para os aspectos litúrgicos de hoje. Existe algum mandamento, alguma orientação bíblica para se acender as velas de Shabat e a vela de separação chamada Havdalah, que é uma vela trançada no final do sábado? Não existe. Não existe. É pecado fazer isso? Também não é pecado. Por que não é pecado? Porque é apenas um ato litúrgico ali que marca um momento. Da mesma maneira que nós usamos a menorá, usamos o livro, o rolo da Torá, né? Não há problema algum. Usamos esses símbolos. Quais são os símbolos que são bíblicos? O pão e o vinho, né? Que é o Kiddush que nós fazemos ao final de Shabat. Esse é bíblico. O Seder de Yeshua, que a nossa congregação faz, especialmente no dia 14 de Abib, à noite, antes do dia 15, que no dia 15 nós iniciamos com a festa dos pães ázimos. Aqui no Brasil, acredito que apenas nós e mais 2 ou 3 congregações seguem esse princípio. Mas muito bem, vamos em frente. Algumas pessoas se preocupam com aquele ritual. Aquele ritual é uma tradição. Existem boas tradições e tradições que não são tão boas. Ficam preocupados que as mulheres, né, elas fazem um gesto puxando com as duas mãos para dentro como se fosse alguma coisa, porque ali elas estão fazendo uma brahá, uma reza de recebimento de Shabat. Se eu não fizer, estou pecando? Não, porque aquilo é apenas um costume, uma tradição. Da mesma forma que na igreja evangélica se criou o costume de usar terno e gravata para os homens e vestidos específicos, assim, vestidos festivos, vamos dizer assim, nas reuniões, aquilo é apenas um costume, uma tradição. Então, se você quer fazer, não tem problema algum. Se você não quer fazer, também não tem problema algum. O que a Torá proíbe em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, é criar mandamentos. Aí não. Agora, se você dizer que aquilo é um ritual, que é um mandamento, aí você está pecando, porque não é. Outro detalhe, esse é um pouco mais complexo, que é o cortejo da Torá. Então as pessoas, sem a menor noção do que estão fazendo, pegam a Torá no Aron HaKodesh, colocam sobre os ombros e saem andando pela congregação, e as pessoas saiam se atropelando ali para beijar a Torá. Essa tradição, esse ritual, nós não seguimos porque nós achamos um pouco estranho para os nossos padrões de interpretação. Se a pessoa acha que não é, para mim não faz muita diferença. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que lhe convém. Não existe a menor citação que isso seja orientado. Por quê? Porque as pessoas copiaram dos antigos sumos sacerdotes que saíam com a arca em procissão e as pessoas saíam andando atrás. Na época de Israel, das grandes guerras, a arca ia à frente e o cortejo ia atrás, né? Então, nós vemos que nessas situações é apenas uma invencionice, uma criação que nós, volto a falar, nós da Shem não seguimos. É isso que nós não fazemos, não. Não fazemos porque achamos uma coisa desnecessária. Beira um pouco, sabe, a idolatria. As pessoas indo lá beijar um rolo, um livro, eu acho, não vejo muita lógica nisso. Mas respeito quem faz. Perfeito, isso é natural. Enfim. E a vela de Havdalah, a vela trançada? A vela trançada foi uma invenção dos Askenazi, né, que é aquele grupo de judeus da Europa Oriental, para facilitar a sua interpretação, aqueles judeus branquinhos de olhos azuis. Eles são convertidos, né, eles não são judeus de sangue. Foram eles que mudaram
a linhagem judaica de patriarcal para matriarcal. Uma outra hora eu explico por que eles fizeram isso. Eles são convertidos desde o século VIII, são de origem turcomana, descendentes de Jafé, e não semitas. Mas também isso não muda muito, né? Porque existe uma profecia de Noé, que ele diz que Jafé serviria nas tendas de Shem. E hoje eles servem nas tendas de Shem, ou seja, eles como jafitas servem ao Deus dos semitas, o Deus de Shem, o Deus de Israel. Então essas são as minhas considerações com relação à questão da vela, com relação à questão do cortejo da Torá, que acredito que você, depois de assistir esse vídeo, avaliar, tome a sua posição. Nós estamos aqui juntos para estudar. Nós não viemos aqui para impor regras, doutrinas, condenações. Não é o nosso objetivo. Shalom, shalom a todos.